Oi, pessoal, estamos de volta então, tá? O assunto de hoje, então, é árvores de análise sintáticas. Vamos lá? Então, bom, o que é, então, uma árvore de análise sintática, gente? É uma representação mais amigável, mais intuitiva para aquelas derivações que a gente aprendeu na aula anterior de gramática livre de contexto, tá? Então, é uma árvore que é ordenada, tá? Então, tem uma ordem a seguir, em que a gente rotula os nós com os lados esquerdos da produção. Quem são o lado esquerdo da produção? As cabeças, né? Lembra como a produção de uma gramática livre de contexto tem a cabeça e o corpo? Pois bem, a cabeça vai ficar nos nozinhos internos, tá? E aí os filhos desses nós aqui vão ser representados pelo corpo da produção. Então, cada símbolo que tiver ali no corpo vai ser um filhinho, um outro nó embaixo, tá? Então, essas árvores de análise sintáticas, elas estão relacionadas com aquelas derivações e com as inferências recursivas que nós aprendemos. Tá ok? Olha só, então. Opa, aqui. Então, vamos analisar, então, como é que a gente constrói uma árvore de análise sintática, tá? Vamos supor que a gente tem uma gramática G, tá? E aí, cada nozinho dessa árvore vai ser rotulado por uma variável que faz parte desse conjunto V aqui, tá? Então, vamos ver aqui o que seria esse nó interior. O nó interior vai ser cada nozinho desse aqui, ó, da árvore, certo? E depois vai se desmembrar nos seus filhos. Percebam que todos esses nozinhos estão sendo representados por variáveis, tá ok? Cada folha, então, vai ser rotulada por uma variável, ou por um terminal, ou ainda pela cadeia vazia, tá? E o que é folha, gente? Folha são esses nozinhos aqui, ó, do final, que não tem ramificações, eles não têm filhos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, int 5, int 2, esse sinalzinho do mais, o abre e o fecha parênteses, todos são folhas, ok? Agora, vamos ver isso aqui que é importante. Se o nó interior é rotulado por A, nó interior é rotulado por A, e os seus filhos são rotulados por x1, x2, x3 até xn, então é porque existe uma produção na gramática desse jeito aqui, ó. A derivando, então, x1, x2, x3 e xn. Tá? Então, lembrem, a cabeça da produção é o pai e o corpo da produção são os filhos, certo? Então, vamos em frente. Vamos ver um exemplo, então. Olha só, eu estou querendo construir a árvore de derivação para essa forma sentencial. I vezes E. Percebam que aqui está dizendo o quê? Que E deriva em vários passos essa forma sentencial. I vezes E. Então, vamos mostrar que isso é verdade, tá? Então, a gente começa colocando aqui o primeiro nó, que se chama raiz, tá? Então, a raiz da árvore, a gente coloca o símbolo inicial da gramática, que é E. Lembram que o símbolo inicial é sempre esse símbolo aqui, ó, da primeira produção, tá? Então, a gente já colocou aqui o E. Então, E vai derivar quem? A gente está querendo chegar nessa forma sentencial, então, logicamente, eu escolhi aqui a regra número 2 e derivei E por E vezes E, tá? Então, eu criei aqui 3 novos nós, que são filhos dessa raiz aqui, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Para de E vezes E, eu conseguir chegar em I vezes E. Simples, né? A gente usa a produção 1 aqui, ó, E deriva I, e aí eu coloquei I como filho desse E, tá? E agora vocês olham para as folhas, ó, I vezes E. É exatamente a forma sentencial que eu estou querendo provar, tá? Então, se eu conseguir uma árvore de análise sintática para essa forma sentencial, significa, então, que isso aqui é uma forma sentencial válida para essa linguagem aqui, tá? Vamos ver, então, construir, então, a árvore de análise sintática para essa outra forma sentencial, tá? Essa forma sentencial aqui, a gente vai provar por meio da gramática dos palíndromos, que a gente também viu na aula anterior, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui a raiz, né? Que é o símbolo inicial da gramática P. Depois eu usei a regra número 4, né? Onde P deriva o 0, P0. Agora, eu só tenho uma variável aqui, P. Vou substituir por qual regra para poder chegar aqui nessa expressão,
né? Tá faltando o quê? Os uns. Então, vou usar a regra número 5, onde P virou 1P1, né? E agora, para finalizar, como é que eu vou finalizar? Eu preciso ter só terminais, né? Então, tá faltando tirar esse P daqui. Então, eu vou derivar P vai derivar a cadeia vazia pela regra 1, e aí a gente prova, né? A gente terminou, chegou aqui, ó, olhando da esquerda para a direita, 0, 1, vazio, 1, 0, né? Quando a gente concatena isso, a gente tem exatamente essa forma sentencial aqui. Fácil, né? Ok. Então, eu quero outro exemplo. Construir uma árvore de análise sintática que para essa string, que a gente já fez a derivação aqui, ó, na aula anterior, tá? Agora eu quero só construir a árvore de análise sintática. Fica mais fácil porque eu já tenho a derivação, então é só seguir essa ordem aí. Vamos ver? Então, eu coloquei a derivação aqui em cima, ó. Essa aqui é a string que a gente está querendo construir a árvore. Comecei aqui, ó, já coloquei derivando aqui, ó, vezes a gente olha aqui para a derivação. Agora eu quero chegar nessa segunda forma sentencial, então é só olhar para cá que a gente vê que a gente tem que trocar esse por o i, usando a regra 1, né? Então, derivou o i, e em seguida i precisa virar a. Então, eu uso a regra número 5 aqui, ó, e i virou a, tá? Depois, a gente trocou aqui, ó, por parêntese, parêntese. Então, a gente trocou aqui usando a regra número 4. E logo depois, esse vai ter que virar mais né? Então, esse vai ser usado a regra número 3 aqui e transformado em mais Ok. E agora? Agora, esse primeiro aqui vai ter que ser transformado em um i. Eu uso a regra número 1, transformo esse no i, tá? E esse i vai ter que virar um a pela regra número 5, ok? E agora, tá faltando o quê? Olhando aqui para a derivação, esse vai virar um i, então a gente troca aqui, derivou i, e depois o i derivou i0. Então, i derivou i0. Esse i aqui vai virar i0 novamente. Então, i derivou i0, e depois o i derivou b pela regra 6. I derivou b. Então, quando a gente analisa as folhas da árvore, a gente vê que a gente tem apenas terminais, olha. Da esquerda para a direita, quando a gente concatenar, vai virar exatamente essa cadeia aqui, ó. A vezes, abre parêntese, A mais B00, fecha parênteses. Ok? Bom, estamos falando então de derivação, inferência e árvore de análise sintática, tá? O que eu quero falar para vocês é que esses três formalismos são equivalentes, tá? Então, quando a gente provar por inferência recursiva que uma string W está na linguagem da variável A, então a gente está provando também que a partir de A eu tenho uma derivação que vai chegar em W, tá? Eu estou provando também que existe uma derivação mais à esquerda e que também existe uma derivação mais à direita, partindo de A e chegando em W, tá? Da mesma forma, ou seja, equivalentemente, com certeza existe uma árvore de análise sintática em que a raiz é A e o resultado vai ser W, tá? Então, são formalismos equivalentes, ok? Então, continuando ainda falando sobre a equivalência, a gente tem essa figura aqui para vocês analisarem, tá? E o que quer dizer isso? Que se você satisfizer a condição que está aqui, ó, no final dessa transição aqui, desse arcozinho, significa com certeza que essa outra condição aqui do início do arco também foi satisfeita, tá? Então, se você conseguiu construir a árvore de análise sintática para uma string, com certeza vai existir uma derivação mais à esquerda e com certeza vai existir uma derivação mais à direita, tá? Se você conseguiu construir uma derivação mais à direita para essa string, com certeza existe uma derivação comum, que é aquela derivação que você não define a ordem para trocar as variáveis, tá? E aí, se você tem uma derivação, você também tem uma inferência, tá? Então, só reforçando mais ainda de que todos esses formalismos são equivalentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre ambiguidade, gente. Olha só. Uma gramática capaz de produzir mais de uma árvore de análise sintática para a mesma sentença, ela é dita ambígua, tá? Em outras palavras, eu quero dizer o quê?
para uma gramática ser considerada não ambígua, só existe uma árvore de análise sintática para as cadeias, tá? Se você conseguir construir duas árvores para a mesma cadeia, você está provando que essa gramática é ambígua, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Considera essa gramática aqui simplificada de expressões e eu quero chegar nessa cadeia aqui, id mais id vezes id, tá? Então, percebam que eu comecei aqui ó, do símbolo inicial fiz mais depois eu fiz vezes né? E troquei os por id. Então, aqui está a derivação equivalente a essa árvore aqui, tá? Desse outro lado aqui, laranja, a gente começou pela raiz, mas a primeira produção que eu substituí foi derivou vezes Olha como ficou diferente. Aqui eu usei a do mais e aqui eu usei a do vezes, tá? E depois eu usei mais Cheguei no mesmo resultado, id mais id vezes id, mas por caminhos diferentes, tá? Então, se eu tenho duas árvores de análise sintáticas para gerar a mesma cadeia, então quer dizer que essa gramática aqui é ambígua, tá? Outra forma de detectar ambiguidade nas gramáticas é a partir das derivações, tá? Então, as derivações não são necessariamente únicas para uma gramática não ambígua, né? Então, para uma gramática que não é ambígua, vocês já sabem que pode existir várias derivações diferentes. Se a gente não definir a ordem que a gente vai trocar as variáveis, né? Pode trocar qualquer um, a gente pode ter muitas derivações diferentes para gerar uma mesma cadeia, ok? Mas vocês já sabem também que só existe uma derivação mais à direita e uma derivação mais à esquerda para essas gramáticas não ambíguas, tá? Então, mesmo existindo várias derivações, as derivações especiais, a mais à esquerda e a mais à direita, não pode ser duplicada, só pode ter uma, tá? Então, a gente só pode ter uma árvore de análise sintática e, consequentemente, uma derivação mais à direita e uma derivação mais à esquerda, que são equivalentes, ok? Então, vamos ver outro exemplo de ambiguidade, tá? Aqui, ó, essa gramáticazinha que a gente chama do else vazio, tá? O que é que quer dizer isso? A gente não sabe associar o else, se tá ao primeiro se, ao segundo se, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó, dessa expressão. Se a expressão 1 for verdadeira, então, aí eu abro outro se, né? Se a expressão 2 for verdadeira, então execute o comando 1, e se ela não for verdadeira, execute o comando 2, tá? Então, a gente tem uma primeira árvore aqui, para essa expressão, ó. Um comando vai ser o comando se, né? Se a expressão, então, aí aqui ele abriu um outro comando, ó, a partir desse DEM, e botou esse se aqui todinho aqui embaixo. Se expressão, então, faço o comando 1, se não o comando 2, tá? Então, esse else aqui, ele está associado com esse segundo se, ok? Mas também poderia estar organizado de outra forma, se eu entender que o else está associado ao primeiro se, tá? Então, aqui, ó, se a expressão for verdade, então execute o comando 1. Aí, esse comando 1 tem um se dentro, né? Que é essa partezinha aqui, ó. Se a expressão 2, então, comando 1. E o else não estaria associado aqui, estaria associado a esse primeiro if aqui. Entenderam? Então, para essa mesma expressão aqui, eu consigo construir duas árvores diferentes. Então, é uma gramática ambígua. Existem algumas formas de eliminar a ambiguidade, tá? Não existe uma regra específica que lhe diga exatamente como é que se faz isso. Isso a gente vai aprender com a experiência, analisando e fazendo tentativas, tá? Uma das formas de se conseguir resolver essa ambiguidade é a gente desmembrar a gramática, tá? Por exemplo, nessa gramática das expressões, a gente consegue resolver usando a precedência de operadores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente sabe que a multiplicação tem precedência sobre a adição, tá? Então, isso foi resolvido na gramática, a gente transformou essa gramática nessa outra, colocando aqui o conceito de fatores e termos, né? Então, aqui, ó, uma expressão é uma soma de termos
tá? E o termo é um produto de fatores, ok? E o que é um fator? Um fator vai ser uma expressão entre parênteses ou um identificador. Ok? Então, quando a gente fez esse desmembramento aqui, a gente está garantindo a precedência de operadores nessas expressões. E com isso, a gente eliminou a ambiguidade, tá? Bom, vamos falar então de aplicação para as gramáticas livres de contexto, tá? Com certeza, a principal aplicação que a gente pode citar para vocês é a definição das linguagens de programação, tá? Quando a gente está construindo um compilador para compilar as nossas linguagens de programação, existem fases que são seguidas, tá? A primeira fase, que é a fase da análise léxica, gente, até aqui, ó, a gente consegue usar expressões regulares para defini-la, tá? Porque é uma fase mais simples, em que a gente só precisa definir os tokens, né? Como, por exemplo, os identificadores. Então, isso a gente consegue fazer usando um formalismo mais simples, como as linguagens regulares. Só que existem alguns aspectos nas linguagens de programação que a gente não consegue definir por meio das linguagens regulares. A gente vai precisar de um formalismo mais robusto, tá? Por exemplo, as gramáticas livres de contexto, tá? Então, que tipo de aspectos são esses que necessitam de formalismos mais robustos? Então, por exemplo, o uso dos parênteses e dos colchetes de forma balanceada, tá? Então, se a gente abriu 2 parênteses, a gente precisa fechar 2 parênteses, não é isso? Pois bem, isso a gente não consegue garantir com as linguagens regulares, tá? Imagine como é que seria um autômato finito para a gente fazer esse tipo de balanceamento, né? A gente pode imaginar assim, eu tenho um estado com um loop em que eu vou abrindo os parênteses e no final eu vou ter um outro estado com loop fechando esses parênteses. Ok. Mas aí como é que você sabe quantos loops você deu para abrir os parênteses? Quantos parênteses você abriu para poder fechar aqui no final a quantidade bem certinha, né? A gente não tem como saber, simplesmente porque os autômatos finitos não têm memória. Lembram disso? Então, a gente não tem como guardar essa informação de quantos parênteses a gente abriu, tá? Então, nesse caso, a gente precisa usar, então, uma gramática livre de contexto, que tem essa capacidade, né? Tem uma memória associada para esse tipo de situação, tá? Então, tá aqui é um exemplo de uma gramática em que a gente usa aqui, ó, os parênteses de forma balanceada, tá? Um outro aspecto da linguagem de programação que exige que a gente use gramáticas livres de contexto são os sis e os elses que eu acabei de citar para vocês, né? Que precisam ser balanceados, tá? Então, a quantidade de elses tem que ser associada à quantidade de sis que existem, né? Então, isso a gente precisa de memória também, portanto, da gramática livre de contexto. Tá? Então, para gerar essa fase da gramática, num compilador, está incluída na fase de análise sintática. Tá? Para construir o analisador sintático de um compilador, existem ferramentas que geram para a gente automaticamente os analisadores sintáticos. Olha que coisa boa, né? Mas aí, qual é a entrada? Como é que a gente escreve esse analisador, né? Como é que usa essa ferramenta? A gente faz isso por meio das gramáticas livres de contexto. Pois é, a gente coloca a gente escreve as nossas regras, escreve a nossa gramática, dá como entrada a esses geradores, né? Por exemplo, o mais conhecido deles é o IAC, e aí ele gera para a gente automaticamente o analisador sintático, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, o exemplo de uma entrada lá do IAC, tá? Então, isso aqui é um pedacinho da gramática de expressões, né? Aqui, ó, uma expressão gera um ID, ou gera também uma expressão vezes outra expressão, e assim vai, tá? Os tokens aqui, ó, os terminais, estão entre aspas, tá? Percebam que para cada regra da gramática, a gente tem aqui do lado entre chaves umas reticências representando aqui um trecho de código na linguagem C, porque o IAC trabalha com C. Então, aqui você tem um trechinho de código que vai ser executado toda vez que essa regra aqui foi identificada no programinha que você escreveu, tá?
Então, é assim que funciona o analisador sintático. Bom, então, nossa aula de hoje termina aqui e eu aguardo vocês para a próxima, tá bom? Tchau!